puder Não, então, avisar, a gente, a gente encontra uma forma de avisar você. tudo certo. Então, vamos aqui iniciar a nossa sessão, né, de boa tarde a todas e todos. Eu declaro aberta essa sessão, essa sessão de defesa pública do exame de qualificação de mestrado do nosso aluno, do Prof. Saúde, turma 5, SPB, Felipe Cândido de Castro, que vai apresentar e defender o seu projeto para exame de qualificação, o projeto sob o título Aprender e Ensinar, Comunicação Clínica na Residência de Medicina em Medicina de Família e Comunidade, um olhar sobre residentes e preceptores. Então, a banca examinadora é composta, né, pela professora Maria Rosilene Cândido Oliveira, como examinadora externa da Universidade Federal do Cariri, e a nossa examinadora interna é a professora Valdeirês Araújo de Lima Ramos, examinadora interna ao Prof. Saúde UFPB, e por mim, né, orientadora de Felipe, e que presidirei os trabalhos. Então, agradeço imensamente a presença e disponibilidade dos membros da banca, desejo a todos uma sessão tranquila, né, e segura. Passo a palavra produtiva, passo a palavra ao Felipe. Você tem, Felipe, de 20 a 25 minutos para a sua exposição. Ok. Registro que esta sessão está sendo gravada para fins acadêmicos, né, e de controle do nosso programa. Por favor, Felipe, pode iniciar a sua exposição. Ok. Obrigado, né? Cumprimento novamente as professoras da banca. Meu nome é Felipe Castro, sou mestrando desse programa de residência, sobre o título, a professora acabou de falar, Aprender e Ensinar Comunicação Clínica na Residência em Medicina de Família e Comunidade, um olhar sobre residentes e preceptores. Segue o eixo pedagógico de educação, a linha de pesquisa de educação e saúde, e a temática abordada é habilidades em comunicação clínica. Partindo diretamente para a introdução, a nossa atenção em saúde, ela é hierarquizada e dividida em níveis de atenção primária, secundária e terciária. O nosso enfoque é na atenção primária, que tem como características ser a porta de entrada preferencial, o acesso facilitado, a atenção longitudinal, a coordenação do cuidado pela equipe e a integralidade da assistência, segundo o Starfield. Essa atuação, ela tem características intrínsecas ao processo, de acordo com essas características, que é uma das principais é a diversidade de demandas, podendo ser clínicas, psicossociais, algumas vezes até administrativas, e a articulação com outros níveis, o que é esperado justamente pela característica da coordenação do cuidado, e também atendimentos com grande incerteza diagnóstica, ou variabilidade de incerteza diagnóstica, por atendimentos, né, por estágios, às vezes indiferenciados, estágios iniciais de doença. Então, diante dessas características, a gente consegue compreender as habilidades de comunicação clínica como uma peça que ajuda nessa engrenagem entre esses desafios, né, de demanda, do dia a dia na atenção primária, com a atuação profissional de qualidade. Como estratégias formais para atuação na atenção primária e a minimização dessas dificuldades do sistema, nós temos o trabalho em equipe multidisciplinar, a organização do tempo de consulta para que seja hábil e suficiente, o advento da demora permitida, ferramenta importantíssima, cunhada por Clouthier em 99, a prevenção quaternária e o cuidado centrado no paciente. Mas, além de características técnicas e organizacionais, a gente precisa, né, entendemos também que há uma necessidade de características mais subjetivas e vinculadas ao sujeito,
como a escutativa, a empatia e o respeito à autonomia, à alteridade, que considera-se como importantes, né, são características importantes para uma comunicação efetiva. As nossas diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina de 2014 já entendem a comunicação clínica como uma competência essencial nesse processo, no processo formativo, onde todo médico, ao sair da faculdade, deveria ter essas competências, deveria se comunicar de uma forma efetiva. Domes e Gusso trazem uma organização mais estrutural voltada para o ensino na academia, para o ensino na graduação, que se dividiria em etapas que eles trazem como instrução, modelagem, prática e avaliação. Nesse aspecto, trazendo também para a residência, fazendo esse link com a residência médica, a preceptoria na medicina de família e comunidade é essencial, porque é o personagem, né, o ator responsável pela supervisão e por guiar e aprimorar habilidades dos residentes de forma geral, no dia a dia da unidade de saúde, no dia a dia da residência. E aqui vale o parênteses, né, dessa diferenciação entre habilidades e competências. Em muitos momentos, eu vou falar, na imensa maioria dos momentos, a gente vai falar aqui sobre habilidade de comunicação clínica, quando em alguns momentos o termo mais adequado, ou que talvez melhor se encaixasse, fosse de competências. Não há claramente uma distinção entre os dois termos, mas entende-se que competência é um termo mais amplo, e que as habilidades estariam contidas em competências, que seriam trabalhadas como conhecimentos, habilidades e atitudes do profissional diante de problemas ou situações em que ele pudesse ter, a partir desses conhecimentos e habilidades, atitudes para resolver problemas, para organizar situações. Diante disso, esse trabalho se depara com questões que regem ele, que são interessantes, que são importantes, que se pretende a serem resolvidas, a serem explicadas. Que seria como esses residentes estão adquirindo a proficiência em habilidade de comunicação, como que essas habilidades estão, de fato, sendo ensinadas, e quais são os recursos, ou pelo menos os principais recursos que estão sendo utilizados, os mais comuns, no dia a dia. Partindo para a justificativa, precisamos elencar alguns pontos. O primeiro é da importância das habilidades de comunicação clínica, já amplamente discutida em diretrizes curriculares e na literatura científica. Reconhecido o seu papel e a sua importância no desenvolvimento, né, da relação médico-paciente. Mais especificamente para a medicina de família e comunidade, é uma competência essencial para a prática médica, porque é um dos pilares da medicina de família e comunidade, que seria essa relação médico-pessoa. Então, essas habilidades facilitariam ou ofertariam melhores condições para que essa relação seja formada. Além disso, podemos citar a experiência profissional deste pesquisador, a própria identificação de lacunas em seu processo de aprendizagem, desde o processo de formação na residência enquanto médico de família, e também enquanto formador. Tive a experiência de trabalhar como preceptor de residência, como professor na graduação e também como supervisor num processo, num programa de residência médica. Então, essa experiência mais específica, principalmente com um aspecto que foi muito importante, que foi a atuação em laboratório de comunicação clínica com pacientes atores, permitiu com que fosse feita algumas comparações, nessa mesma época, inclusive com alunos, né, da graduação que estavam sujeitos a esse laboratório, com residentes, que muitas vezes vinham de programas que não tinham uma formação específica para isso. Então, diante disso, puderam ser percebidos alguns desafios. O principal é de que residentes frequentemente chegavam sem formação prévia em habilidade de comunicação clínica, e que o tempo durante a residência médica muitas vezes era insuficiente para que isso fosse alcançado de uma forma efetiva. Esse residente, ao se formar, é um potencial preceptor. Então, muitas vezes nós temos preceptores que estão começando a atuar ainda sem ferramentas próprias, sem ferramentas suficientes, o que também é visto na literatura, o que contribui para a perpetuação de deficiências comunicacionais. Desse modo, esse trabalho se justifica na tentativa de compreender o ensino dessas habilidades de comunicação durante a residência, a partir do enfoque, né, da percepção de residentes e preceptores. E, para isso,
a estratégia seria o uso da matriz SWOT ou FOFA para essa análise. Como objetivos, nós temos que o objetivo geral seria avaliar o processo de ensino-aprendizagem de habilidade de comunicação clínica, na perspectiva de residentes e preceptores, né, de medicina de família e comunidade, por meio de matriz de planejamento SWOT. Como objetivos específicos, seria, então, a análise dessa percepção de residentes em medicina de família sobre essa prática de ensino-aprendizagem, a identificação com base em ferramentas próprias de avaliação de consulta, quais seriam as maiores deficiências apresentadas, a identificação de quais ferramentas são mais comumente conhecidas por preceptores e quais estão sendo utilizadas por esses residentes para esse desenvolvimento de habilidades, e a avaliação de potencialidades e dificuldades na perspectiva desses residentes e preceptores durante esse processo de ensino-aprendizagem. Partindo para a revisão de literatura, alguns aspectos são importantes de serem trazidos. O principal seria a comunicação médico-paciente. E aqui eu queria trazer um breve apanhado histórico. Essa relação médico-paciente, historicamente, ela é pautada numa assimetria, onde há uma relação de poder desigual e esse poder estando sempre mais na mão do médico. Isso ainda é prevalente hoje. Foucault trabalha isso na lógica do biopoder, em que o médico teria poder sobre a vida, inicialmente na ordem individual, e posteriormente, até trabalhando com relações sociais, como na Revolução Industrial, onde esse profissional seria capaz de, a partir da sua atuação, diminuir o adoecimento, permitir que esse profissional seja mais produtivo, e isso permitia o funcionamento da engrenagem social vigente, né, instituída. Em oposição, temos a essa ideia, temos o advento da medicina humanista, onde os expoentes principais é Carl Rogers, psicólogo norte-americano, que na década de 50 traz alguns aspectos relacionados à sua prática, que trabalham não, apesar de ser um terapeuta, trabalha aspectos que podem ser utilizados e são utilizados para a medicina. O principal é de que a função do terapeuta não seria de fato intervir, mas sim de proporcionar habilidade, proporcionar momentos, né, de escuta ativa, de compreensão, oferta de empatia, e desse modo esse paciente conseguiria, a partir do que ele considera o advento do insight, que nada mais seria do que a autopercepção desse indivíduo, do seu processo de adoecimento, conseguir atuar de uma forma mais prática na resolução, na minimização desse mal, ou mesmo na cura. Esse conceito ele também é abordado de uma forma mais prática para a medicina por Balint, psicanalista inglês que trabalhou com médicos no Reino Unido, e traz o conceito de medicina centrada na pessoa. Esse conceito de Balint, o mais inovador, é ele entender que a relação médico-paciente também interfere no processo terapêutico, e o médico pode ser considerado, inclusive, remédio, né? A dosimetria dessa relação seria suficiente, poderia ser capaz, na verdade, de trabalhar para a cura, mas também de favorecer o adoecimento. Culminando nesse processo, nós temos o método clínico centrado na pessoa, da escola canadense de medicina, do Departamento de Medicina de Família e Comunidade, com o professor Ian McQueen e sua orientanda de doutorado, a Moira Stewart, trabalharam esses aspectos de uma forma um pouco mais metodológica e cunharam passos a serem seguidos, podemos dizer assim, durante uma consulta, para que essa atuação seja feita de forma realmente a trazer o paciente para uma lógica de maior atividade, maior atuação. Então, para que isso aconteça, tanto desde o advento da medicina humanista de Rogers até a medicina centrada na pessoa, com fim metodológico, nós precisamos de uma mudança nessa mentalidade e nas atitudes dos médicos. Muitas vezes é comum o entendimento de que a habilidade de comunicação seria apenas trazer palavras certas e como colocá-las no momento certo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de mudanças mais profundas, que seriam realmente relacionadas à atuação, à atitude desse profissional. Com isso, nós percebemos maiores índices de satisfação entre usuários, maior adesão às condutas terapêuticas propostas e maior probabilidade de retorno, que é sempre algo buscado. Nesse aspecto, o Ministério da Saúde corrobora nesse entendimento, e isso já era feito, mas a partir de 2025 percebemos
de uma forma um pouco mais enfática, a questão da satisfação do usuário como critério de avaliação e financiamento da atenção primária, colocando a população como participante, né, ativa desse processo, do processo comunitário de saúde. Ainda na revisão de literatura, podemos falar também de habilidade de comunicação clínica de uma forma mais direta, como fundamentais para garantir esse atendimento de qualidade e na construção de uma relação de confiança, sendo elementos essenciais para que ela aconteça a escutativa, a clareza ou clarificação, a empatia, a verificação da compreensão, a comunicação não verbal, como esse profissional se expressa corporalmente também, expressões faciais, a confidencialidade, o tom de voz adequado e a tomada de decisão compartilhada. Ela pode ser influenciada, de acordo com campos, por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos seriam aqueles relacionados ao próprio ambiente, uma sala bagunçada, a falta de condicionamento de temperatura, o tempo restrito para consulta, né? Isso pode atrapalhar, seriam fatores internos. E os externos, com características do sistema, né? Capacidade de acesso, ao acolhimento a esses usuários, capacidade de recursos do sistema, a oferta de profissionais e como que essa oferta se dialoga com a demanda por esses atendimentos. Então, pela revisão de literatura, nós podemos perceber também as habilidades de comunicação são importantes em alguns contextos específicos. Um deles é a alta carga emocional, atendimento ou consultas de alta carga emocional, que Gervás, médico espanhol, médico de família espanhol, bastante conceituado, traz como a consulta sagrada, que não necessariamente é uma consulta relacionada a algo grave, mas algo que é importante para aquele paciente. São consultas que podemos ter choro, podemos ter alguns problemas relacionados a algo que seja modificador da vida, né? Também na comunicação de diagnósticos complexos, em casos de violência doméstica e na ideação e planejamento suicida, são alguns exemplos. Ainda com relação à revisão, nós podemos trabalhar o entendimento da preceptoria e como que isso se discorre, né? O preceptor é entendido como esse docente clínico, esse docente de prática, que transmite conhecimento técnico e modela competências, que seriam essenciais, que são essenciais para a atuação na APS. Por isso tão importante, porque ele é o mais próximo do dia a dia do residente. E o processo de preceptoria, apesar de termos vários modelos, a gente tem alguns mais de perspectiva mais encontrada na literatura. 4, por exemplo, seria o ombro a ombro, a equipe ao lado, o volante e o de campo. Ombro a ombro seria aquele modelo em que médico, residente e preceptor estão na mesma equipe, portanto, lado a lado, ombro a ombro. A equipe ao lado, o residente está numa equipe ao lado, mas dentro da mesma unidade pode fornecer esse cuidado, essa atenção. O volante seria o preceptor que não atua, não é vinculado diretamente a nenhuma equipe e fica livre para atuar para diversos residentes dentro de uma unidade. E o de campo é aquele preceptor que se desloca entre unidades, e aí tem vários residentes, dentro de uma mesma região. Fazendo um pequeno parêntese para a nossa realidade aqui em João Pessoa, os dois exemplos mais comumente encontrados é o volante e o de campo. São considerados desafios, portanto, no ensino-aprendizagem de habilidade de comunicação clínica, uma falta de padronização ainda no ensino, né? Ainda percebemos uma falta de padronização, apesar de termos esforços importantes para uma melhor organização na graduação, isso ainda é muito carente, principalmente na residência médica, e ainda há uma falta de um processo melhor estruturado para isso, como propõe Domes e Gusso. A distribuição de preceptores ainda é muito desigual, e a sua formação ainda não é tão padronizada, apesar de também de existirem esforços de âmbito nacional, inclusive pelo Ministério da Saúde. A prevalência de estratégias tradicionais de ensino por preceptores, que têm ainda uma formação, às vezes, né, são provenientes de programas que não têm uma forte atuação em metodologias ativas, ainda é muito frequente. E é muito frequente também o relato desses preceptores, de muitos preceptores, de pouco incentivo, tanto pelo programa, para trabalharem as habilidades de comunicação clínica, como da indisponibilidade de tempo por conta dos desafios que já relatamos da atenção primária.
São ferramentas existentes, né, para esse trabalho. A consulta em 7 passos, o guia Calgary-Cambridge, o MES Global Manual, que é da Universidade de Maastricht, na Holanda, e a estrutura SEG. Esses são, para o nosso contexto, os mais prevalentes, mas existem vários outros, alguns validados, outros não validados para a nossa realidade. Porém, nenhum nacional, não temos nenhuma produção, nenhum guia nacional. A matriz SWOT foi escolhida como ferramenta para trabalhar esse trabalho, essa pesquisa, por ser uma ferramenta amplamente utilizada para organização e planejamento estratégico. Ela é uma ferramenta de ação participativa, então permite uma atuação mais ampla de quem está participando da pesquisa, e ela pode ser dividida em conceitos, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, onde forças e fraquezas seriam aspectos internos e oportunidades e ameaça, aspectos externos ao sistema, ao serviço, ao objeto, foco do estudo. Com relação à nossa metodologia, esse é um estudo de abordagem mista, qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. A escolha metodológica qualitativa se justifica pela natureza subjetiva do objeto investigado, exigindo escuta sensível e análise interpretativa das experiências vivenciadas por preceptores e residentes. A análise quantitativa permitirá um maior dimensionamento da pesquisa em relação ao ensino-aprendizagem, das habilidades de comunicação, a partir da compreensão, sistematização e caracterização dos dados obtidos na pesquisa, pela percepção dos participantes por meio de respostas fechadas e escala Likert. O universo dessa pesquisa são médicos residentes em medicina de família e comunidade e seus respectivos preceptores, atuantes nos programas que atuam em João Pessoa, mais particularmente a amostra, ela é não probabilística por escolha, e serão incluídos residentes e preceptores atuantes apenas em 2 programas, o da Universidade Federal da Paraíba e da Faculdade de Ciências Médicas. A Federal da Paraíba foi escolhida por ser o nosso programa mais antigo, o primeiro, e a Faculdade de Ciências Médicas por ser o maior programa, e está mais diretamente vinculado à secretaria, o que permite um melhor acesso. São esperados, a partir desse entendimento, aproximadamente 70 residentes e 26 preceptores. Como critério de exclusão, seria, então, não pertencer a nenhum dos programas, a atuação menor que 6 meses, principalmente de residentes, que não teríamos como avaliar esse processo de aprendizagem, e estar ausente no período da coleta de dados. A análise dos dados empíricos serão produzidas em entrevistas semi-estruturadas e nas oficinas com matriz SWOT, e serão analisados por meio de análise temática de conteúdo. Os dados numéricos obtidos serão trabalhados a partir da técnica de estatística descritiva, por meio de tabulação das frequências absolutas relativas, bem como de medidas como média, mediana e moda. Esse é o nosso cronograma, a perspectiva de cronograma. A coleta de dados após a avaliação do CEP prevista para setembro, outubro, uma coleta de novembro a dezembro, e espera-se a discussão desses resultados a partir de janeiro, numa perspectiva de elaboração do projeto técnico fevereiro a junho de 2026. Considerações parciais dessa pesquisa, a partir da revisão de literatura e desse entendimento do pesquisador, seria que a padronização das práticas educativas voltadas ao ensino das habilidades de comunicação clínica ainda enfrentam barreiras. Há uma grande variedade de instrumentos e guias presentes na literatura, porém nós não temos um guia nacional, apesar de termos alguns já validados, feitos a partir de uma realidade nacional. Desse modo, o estudo busca contribuir para o fortalecimento da formação médica na atenção primária, considerando especificidades territoriais e socioculturais da região, a partir do mapeamento e análise de experiências formativas reais que estão ocorrendo no dia a dia de programas de residência em medicina de família e comunidade em uma capital do Nordeste brasileiro. Seria isso. Vou encerrar, então, aqui o compartilhamento e fico à disposição da banca. Professor, eu acho que está desligado seu microfone. Eu tentei. Agora sim. Sim, ok. Tá, desculpa. Eu tentei
ativá-lo e não consegui. Bem, dando continuidade à sessão, passaremos agora às considerações das nossas professoras da banca examinadora. Cada professora terá a palavra para apresentar suas análises, comentários e sugestões, sem um tempo pré-determinado, né, porque esse momento é um momento muito rico, né, no percurso do mestrando, e para todos nós também. Então, iniciaremos com a professora Rosilene, nossa examinadora externa, e em seguida ouviremos a professora Valderez, que é membro externo do programa. Então, após as intervenções, a cada intervenção, você, Felipe, poderá responder às observações e dialogar conosco. Então, por favor, professora Rosilene, a palavra é sua. Obrigada, professora. Eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando o Felipe pela apresentação. É possível ver, tanto na apresentação como na leitura do trabalho, né, a densidade que é o objeto de estudo dele, e aí eu já aproveito para me sentir contemplada na possibilidade de contribuir minimamente naquilo que eu puder aqui com as minhas considerações. Então, de início, Felipe, eu gostaria de esclarecer para você que a sua revisão de literatura, ela traz uma densidade que extrapola, né, a pretensão inicial do seu estudo. Eu penso que quando você coloca lá nos seus objetivos que você pretende, que seu estudo vai ser exploratório descritivo, né, que você quer trazer uma realidade, eu penso que com tudo que você se apropriou na sua revisão de literatura, você consegue ir além. E você, de fato, se propõe a fazer uma análise mesmo, né? É tanto que você traz como um eixo central da sua proposta uma ferramenta analítica, né? Então, é uma ferramenta de planejamento justamente porque ela possibilita buscar pontos fortes e fracos para que essa análise renda uma possibilidade de mudança do cenário, né? Daquilo que está sendo, daquele fenômeno a ser investigado. Então, eu já consigo ver, pela literatura que você conseguiu vastamente reunir, que seu estudo é para além daquilo que você está trazendo aqui. E foi com base nisso que eu raciocinei aqui as minhas contribuições, tá? Então, de antemão, o que eu vou sugerir aqui, ele tem um intuito apenas realmente como sugestões, né? Eu não tenho grandes considerações em termos de ter visualizado a necessidade de algo bem específico. Mas eu vou apontar aqui um item que, para mim, é o eixo central para que seu trabalho fique mais ajustado para a coleta de dados, tá? Então, eu vou passando aqui as etapas, né? Na sua introdução, eu gostei demais desse raciocínio que você traz, começando desse aspecto mais geral da atenção à saúde, né? Falando da atenção primária e fazendo o recorte para o processo formativo, e como dentro desse processo formativo a comunicação clínica se apresenta. E o quanto ela precisa, por mais que já existam instrumentos de medida, né, estratégias de formação, o quanto ela ainda carece de habilidades dos professores, dos preceptores, para que os estudantes possam desenvolver essa competência. Então, eu gostei muito da sua introdução. Eu senti falta apenas na sua introdução, quando você finaliza, deixando aqui, vou chegar aqui nela, deixando aqui no finalzinho, você encerra com as questões, digamos assim, algo que você se questiona, né, mas que a tua revisão ela já traz como algumas respostas. E eu penso que você pode avançar um pouco mais aqui. Você pode, nesse momento aqui, para não finalizar a introdução com as perguntas, é aqui onde você pode inserir o planejamento estratégico, né, que se apresenta para você como uma possibilidade de analisar o problema, né, de propor soluções e de implementar essas soluções visando a transformação do processo ensino e aprendizagem. Então, eu penso que cabe ainda na introdução você agregar alguns parágrafos, situando o planejamento estratégico situacional, né, que o planejamento em saúde é uma ferramenta que deve perpassar por todos os processos, e que a SWOT tem sido uma ferramenta bastante utilizada no campo da saúde que você se propõe aqui ao estudo. Eu penso que sua introdução ela ficaria mais
mais ajustada para que logo em seguida você traga os objetivos. E aí, quando você traz seus objetivos de analisar o processo de ensino-aprendizagem, né, e aí você colocar avaliar, então, eu penso que você não vai avaliar, você não vai usar instrumentos de avaliação, você vai usar um instrumento de análise, que é a análise SWOT. Então, eu substituiria o verbo, né, só uma sugestão, mas eu fiquei pensando se seria interessante tirar a SWOT do objetivo geral, mas eu deixei porque realmente é ela que traz esse plus do seu estudo, né, quando você se propõe a usar a lente da SWOT para analisar o que precisa ser aprimorado nesse processo de comunicação clínica na formação. Então, eu achei bem ajustado seu objetivo geral, eu não tenho considerações. Mas, nos específicos, eu fiz algumas sugestões, né? Então, no primeiro, quando você sugere analisar a percepção dos residentes, eu sugiro você substituir por compreender essa percepção. Porque por mais que sua SWOT vá trazer uma análise, mas nesse momento 1 aqui, você precisa se apropriar de como eles percebem a comunicação clínica para que você possa, em seguida, avançar, de fato, para esses outros itens, tá? E aí, no segundo, de avaliar as potencialidades, eu penso que listar essas potencialidades é que vai ser suficiente para você partir para a análise, uma vez que a análise vai ser teu objetivo geral. Né? Então, listar potencialidades, listar as dificuldades, que vão ser os 2 eixos da SWOT, né? Em seguida, identificar ferramentas que eles podem lançar mão para viabilizar o desenvolvimento das habilidades. E o quarto objetivo, eu sugiro removê-lo e substituir pelos outros 2 eixos da SWOT que você não contemplou aqui, que são as oportunidades e as ameaças que eles poderão identificar. Então, como é na perspectiva de residentes e preceptores, uma vez que você quer listar potencialidades e dificuldades, também seria importante descrever aquilo que eles percebem como oportunidades ou ameaças. E dentro desse item de objetivos, eu sinto falta do seu objetivo do produto técnico-tecnológico, né, que é uma solicitação que o programa faz, que você deixe como último objetivo específico aquele que você entende que poderá contribuir para resolver o problema. Como o seu problema é a formação, né, e o desenvolvimento das habilidades de comunicação, que produto você poderia lançar mão para resolver esse problema? Essa vai ser a minha pergunta, tá? Mas eu vou deixar ali para você responder ao final. E aí você traz a justificativa, que eu acho muito interessante, porque você se apresenta nesse momento aqui. Então, você traz toda a sua experiência, né, de atenção à saúde, de preceptoria, de supervisão, de uso dos espaços de formação, como os ambientes simulados, de uso das estratégias, né, que o OSCE é uma das que a gente mais utiliza na formação médica. Então, eu gostei muito da sua justificativa, mas eu senti falta do Prof.Saúde. Né? Então, será se o Prof.Saúde não te provocou nada? Lá naquela disciplina inicial, quando você traz lá um diagnóstico do teu território de atuação, né, que você lista lá as possibilidades de intervir nesse território, então eu penso que você pode agregar um parágrafo aqui para você trazer para esse seu momento atual de que a formação qualificada na pós-graduação, ela também é uma ferramenta de provocação, né, dessa melhoria do território. E por isso você vai propor lá um produto técnico-tecnológico para auxiliar nessa resolutividade. E aí a gente vai avançar. Eu imaginei aqui, quando você menciona no final da justificativa, você diz assim, e a partir disso busca subsidiar intervenções pedagógicas institucionais. E aí eu fiquei pensando, o que é o PTT dele? Será se ele vai apresentar um relatório técnico conclusivo, já que ele vai usar a SWOT, né? Ou ele está buscando aqui um guia, material didático, né? Eu fiquei aqui imaginando, porque eu não consegui visualizar, de fato, a menção ao seu PTT. Bom, na sua revisão, eu já elogiei, né? Eu considero sua revisão muito bacana. Eu acho que você conseguiu, assim, superar muitos trabalhos que eu tenho lido sobre comunicação clínica. Eu não vi até hoje ninguém
seguir esse raciocínio que você traz, e aí você finaliza com a SWOT, eu achei muito bacana. Eu só fiz aqui uma sugestão de você reposicionar os itens, seguindo o mesmo raciocínio que você usou na introdução. Então, lá você começou falando de saúde, aqui você traz uma revisão iniciando por atenção primária, certo? Aí lá você segue com comunicação, traz todo o eixo de comunicação, e por fim, traz a SWOT como o desfecho da sua revisão de literatura. Então, eu não tenho recomendações de escrita, apenas de reposicionamento dos itens. Mas eu fiquei realmente muito satisfeita, eu li todinho. Pronto, e aí a gente vai aqui para o método, já estou finalizando, vamos para o método, né? Como eu falei anteriormente, eu penso que seu tipo de pesquisa, ela não é exploratória descritiva, ela é analítica, tá? Você vai realmente fazer uma análise, e eu fiquei me perguntando se ela não seria uma pesquisa participativa, uma vez que você está envolvido nos processos de formação, ou se você faria uma pesquisa em intervenção, mas eu não consegui situar o antes e o depois seu. Pelo que eu li do seu método, você iria aplicar o instrumento de avaliação e depois você iria analisar, né? Então, se for isso, ela não é intervenção. Mas se você vai conduzir sua pesquisa a partir da SWOT, porque em alguns momentos eu vi oficina SWOT, e aí eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Se é a intervenção, então, penso eu que pode ser uma pesquisa de intervenção, e aí você vai fazer um antes e um depois, né? Ou uma participativa, se você estiver inserido nesse grupo das instituições que você selecionou para ser cenário de estudo, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Também não pense que seja por conveniência a seleção dos participantes, você justifica muito bem porque que você vai escolher a Faculdade de Ciências Médicas, né, e a outra da eu não me lembro qual é a outra, acho que é da UFPB, porque você situa justamente que uma é a que traz mais estudantes, a outra é a que traz a mais antiga, então você justifica o porquê delas, eu acho que isso não é a conveniência, isso é realmente um critério de seleção, eu tiraria a conveniência. Pronto, nos procedimentos, ok, aí você menciona lá a oficina, então é interessante depois descrever se de fato ela é a intervenção, né? Se for, sua pesquisa passa a ser uma pesquisa de intervenção, e lá no seu referencial teórico-metodológico, eu fiz uma sugestão de você remover os primeiros parágrafos, porque você volta a falar do método, o que é quântico, qual é a fase quântica, qual é a fase quali, e chega um momento que você começa o seu referencial, quando você cita o modelo Calgary-Cambridge, aí você cita você cita Paulo Freire, aí você vem realmente trazendo o referencial teórico do seu estudo. Então, eu removeria os primeiros parágrafos do referencial teórico, colocaria em outro ambiente, se não já o estiver contemplado. Aspectos éticos, ok. Aí, lá na elaboração do PTT, eu fiz uma consideração e as minhas sugestões do que poderia ser. Em relação ao orçamento, eu entendi a justificativa, mas eu ainda considero que você precisará situar um mini orçamento, porque para a submissão ao CEP, na plataforma você vai precisar mencionar um orçamento, né? Então, seria interessante você deixar aqui, e quem sabe surge uma oportunidade de um apoio financeiro, né? O programa, de repente, consegue um apoio da universidade, diz, olha, quem tiver um projeto com um orçamento pequeno, a gente consegue dar um apoio, e aí você já tem um orçamento pronto, né? E submete, e dá tudo certo. Então, eu sugiro você colocar lá o orçamento, tá? E aí eu dei uma olhada rapidamente nos itens, e eu só fiz duas considerações. Uma, quando você pergunta aos residentes se ele se sente preparado para lidar com situações de comunicação clínica complexa, e aí eu sugiro que você conceitue o que é uma comunicação clínica complexa nesse item, para que a pessoa possa assinalar a partir do conceito que você está trazendo para análise, certo? E a outra, quando você pergunta se ele tem clareza sobre os critérios de uma comunicação amparada em boa comunicação, e aí eu sugiro você substituir tudo que for adjetivo, boa, né,
suficiente por efetiva, que é a expressão da comunicação clínica que você trouxe muito bem aqui na sua apresentação, tá? Então, eram essas as minhas considerações, desculpa ter passado muito aqui do tempo, mas eu acho que foi isso que eu identifiquei. Novamente, parabéns, eu penso que seu trabalho está pronto para ser realizado, né? É claro que vai ter um tempinho aí do Comitê de Ética, mas, de repente, se a professora Rilva tiver um trabalho muito semelhante a esse anterior, ela pode, inclusive, verificar a possibilidade de aproveitar uma anuência, né? E aí só agrega a anuência das instituições, e vamos em frente, mãos à obra. Parabéns. Agradecemos, né, imensamente a professora Rosilene pela valiosa contribuição em sua análise. E agora eu passo a palavra a Felipe para que possa responder aos comentários e considerações da professora. Fico muito grato pelas considerações, que realmente são valiosíssimas, e você foi falando e eu fui realmente percebendo, né? E era uma coisa que eu estava ansioso por essa banca de qualificação, porque a gente fica tão dentro do projeto que, às vezes, a gente não vê mesmo, né? E tem coisas que são mais claras e que fazem sentido durante a avaliação. Então, agradeço. Acho que os comentários quanto à organização do planejamento na introdução, vou discutir isso com a minha orientadora, acho que é uma orientação bem interessante, inclusive o ajuste dos objetivos, geral e específicos, faz total sentido, né, do modo como foi colocado. Com relação ao produto técnico, a gente teve várias conversas, na verdade, com a orientadora, com a doutora Rilva, em uma delas eu acho que em alguns momentos desse projeto, eu acho que eu comecei a sonhar muito. Eu gosto muito do tema, por ter trabalhado com ele há alguns anos, inclusive na docência e com a residência, então a oportunidade da pesquisa me deixou sonhar. E aí eu estava numa delas, aí a professora Riva foi e disse, mas você não está se propondo a fazer um guia nacional? Acho que isso é muito ousado. Não é bem aí. Não é bem por aí. Não é bem por aí, pelo menos não agora. Acho que não tem, nesse momento, perna para fazer, mas... Eu cortei as asinhas dele, você acha que eu fiz mal. Mas a ideia de um produto técnico seria, a gente está discutindo isso com a possibilidade de publicações, né, de artigos ou de um material mais amplo a partir dos resultados da pesquisa, algo que guie mesmo o processo de ensino nas residências médicas do município e, enfim, material que ajudar possa. Eu fiquei muito... O método também me fez muito sentido. Tem um estudo que foi feito em São Paulo, denominado FOFA da residência em São Paulo, das residências de medicina de família em São Paulo, que é um estudo muito interessante que utilizou a matriz FOFA, utilizou a matriz SWOT para isso, mas lá eles têm um aspecto diferente do nosso aqui. Aqui eu tenho mais a percepção mesmo, a pretensão de compreender como esse processo está sendo feito. O processo de residência em São Paulo, pela própria literatura, nós temos uma residência muito mais bem sedimentada, muito mais bem colocada, muito melhor organizada e com mais gente fazendo, né, por ser mais antiga e ter mais recursos até. Então, lá eles fizeram o projeto no interesse mesmo de fazer uma intervenção, de como melhorar, de como ampliar. Aqui eu acho que a gente não está nesse processo ainda, eu acho que ainda é tudo muito inicial, muito cru, então é preciso entender e se ter uma lógica de tentar minimamente padronizar, ter alguma padronização diante dos programas. A gente ainda vê, né, a oportunidade que tive enquanto supervisor de programa é que ainda existem muitas desigualdades de um programa para o outro, mesmo estando todos aqui em João Pessoa. Agradeço todas as outras orientações, inclusive com relação ao método, e vou discutir isso com a minha orientadora. Obrigado. Suficiente, professora. Pois.
Antes de passar a palavra à professora Valderez, eu preciso registrar nosso agradecimento à professora Rosilene, não apenas pela atenta e conhecedora avaliação nesta banca, mas também pelo papel, né, pelo seu papel, professora Rosilene, na formação de Felipe, né, quando atuou como sua orientadora no programa PIBIC, ainda na graduação. Eu acho que essa contribuição certamente se reflete na solidez, né, do percurso acadêmico dele e que culmina agora nessa etapa do mestrado, que é a qualificação. Então, eu não sabia que ele tinha... ele disse que você tinha sido professora dele, no Ceará, mas ele não tinha... Acho que não me lembro de ter especificado, né? Eu não percebi. O PIBIC, né? Como é importante, né? Esse desenvolvimento intelectual e como pesquisador, um jovem pesquisador no PIBIC, né? Então, eu queria deixar registrada essa consideração. Agora eu passo a palavra à professora Valderez. Por favor, Valderez. Olá, então, boa tarde, né, a todos. Gostaria de agradecer imensamente, né, a minha oportunidade, né, de estar aqui com vocês, dividindo essa banca tão, enfim, cheia de expertises, né, e o que não é meu caso, viu, Rosilene? Eu trabalho na assistência, eu trabalho em terapia intensiva neonatal, eu estou no programa aqui, Prof. Saúde, mas eu, assim, sou um eterno aprendiz dentro do programa, né? E eu fiquei, assim, quase em estado de êxtase, assim, vendo vocês falarem com tanta propriedade, mas, ao mesmo tempo, me lembrando da dicotomia praxis, que a gente falou no trabalho anterior, né? Da prática e da teoria mesmo, né? Então, a gente fica muito em plano teórico mesmo, a gente, como falou o Felipe, a falta de padronização, a falta de protocolos, há uma desigualdade muito grande nos programas, né, de residência, há preceptorias inadequadas, então, na verdade, é só o que há, é só o que temos. Então, a gente está num patamar de aprendizado, aí por isso que eu fico confortável para seguir na banca, e tecer alguns comentários sem tanta vivência, né, enfim, nas propostas metodológicas que vocês... Foi a primeira vez que eu vi falar, inclusive, na matriz VOT, que é o FOFA, que é a mesma coisa, né, força, oportunidade e tal, mas nunca tinha ouvido falar. Agora, eu sempre ando cercada de preceptorias, né, de preceptores, porque eu trabalho dentro de hospitais, e aí isso faz com que a gente veja mais de perto as fragilidades que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente que trabalha sem nenhuma, digamos, sem nenhum preparo para ser preceptor, né? Eu, como sou professora também, então, claro que eu já tive muitas oportunidades, mas a grande maioria das preceptorias que a gente lida não teve nenhuma cursão por nenhum recurso ou oficina para trabalhar como se faz preceptoria, o que é que você espera, né, como resultado. Então, hoje, mais cedo, em outra banca, porque a gente está numa tarde longa, né, Rilva? E a gente discutiu sobre essa questão, né? A gente falou aqui muito preceptor e residência, mas a gente tem preceptoria de internato também, internato e residente, residente como preceptor, ao mesmo tempo que recebe preceptoria, ele também funciona como preceptor no internato, né? E, assim, por isso que a gente lida com tanta discrepância, tanta desigualdade, preceptorias inadequadas, e eu acho que a questão da perpetuação da deficiência em comunicação é um pouco isso, das desigualdades. Enquanto a gente está com um programa extremamente sofisticado, como é o Prof. Saúde, que dá a vocês, como alunos, e a nós, como mestres também, a possibilidade de aprender mais nas habilidades de comunicação clínica, né? O que sobra, assim, o resto, né, das relações médico-paciente, professor-aluno e tal, ainda tem muito a caminhar. Então, se é o que eu aprendi na banca anterior, eu reforço agora,
que a gente, fora da atenção primária e saúde, que está tentando aprender essa habilidade, a gente na atenção secundária e terciária não tem nem ideia do que está fazendo e está chamando de preceptoria, tá? Então, é uma certa meia-culpa que eu faço, né? Uma diversidade enorme de demandas, a gente fica muito nesse patamar aqui das habilidades clínicas por exemplo, comunicação com diagnósticos complexos, no meu caso, que trabalho, né, em UTI, em setor materno-infantil, então a gente tem, em muito caso também, violência doméstica, então a gente tem muitas oportunidades de comunicação com as pessoas, não só que estão envolvidas ali, como, por exemplo, uma parturiente, uma gestante e tal, como sua rede de apoio enquanto acompanhantes a que ela tem direito. Então, assim, fica uma comunicação ruim com o paciente e pior ainda com a rede de apoio que está ali perto, com os visitantes, com os cuidadores, enfim. A gente, enfim, a gente cita muito as DCN de 2014, mas ela própria não garante na graduação essa habilidade, essa competência ao aluno. A gente não chegou nem nesse patamar, infelizmente. Então, a gente na graduação não absorveu um quantitativo, por exemplo, não é nem um quantitativo de disciplina, às vezes até a habilidade de quem oferece a disciplina, ou se aquilo é somente cartorial. Não, tem que ter alguém para falar sobre isso e tal, e às vezes há uma inadequação até nesse aspecto. Então, eu não vejo hoje os alunos graduandos, né, os que saem da graduação para ir para uma residência, aptos com relação à habilidade de comunicação clínica, né? Então, isso, enfim, não sei se é um choque mesmo de tanta estratégia, tanta coisa nova que eu aprendi hoje com as duas bancas, né? Mas isso me deixa um pouco preocupada, né? Porque dentro da graduação, o aluno, ele não procura a preceptoria, ele só acha que é se for do professor mesmo. Então, assim, ele passa pela negação de que outros staffs que estão ali, fazem parte da equipe de saúde, eles têm a competência de ajudar com informações. Então, ele está muito ligado ao professor aluno, né? Enfim, eu me preocupo também, assim, hoje pela manhã, agora à tarde também, a gente não ouve muita palavra humanização, por exemplo, uma habilidade que conste a humanização na assistência o tempo todo. Como me reportar a pessoa se eu estou tentando me mover para o emocional daquela pessoa, que é a paciente, que é, digamos, quem é o paciente ali. Então, assim, a preocupação de chegar nele, ela pode ser muito teórica, mas não atinge o paciente. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Porque é uma realidade que de muito de perto eu convivo com ela na assistência, que esse é o meu patamar, né? Então, assim, a gente não garante somente com um protocolo ou com diretrizes novas, acabou de sair outra. Então, assim, a gente não garante, não é uma grade curricular, não é isso só. Então, assim, tanto assim, a falta de garantia de repasse dessas habilidades. Então, assim, onde é que a gente tem que, dentro da assistência e dentro do ambiente de trabalho, usar mais de tecnologias leves mesmo, né, de chegar mais perto, né? Então, na verdade, isso é um desabafo, viu, Felipe? Porque o seu trabalho eu achei fantástico, a minha opinião é que realmente é igual a de Maria Rosilene, porque eu achei que ele vai já para um doutorado, viu? Porque a revisão que você fez, ela foi robusta demais, era de uma robustez incrível. Eu fiquei lendo, e quanto mais eu lia, eu digo, meu Deus, eu tenho que ler mais essas coisas, peraí. E anotando pontos, e procurando algum artigo, alguma coisa que me orientasse. Então, foi uma... Está ficando muito escuro, assim. Então, você foi além do esperado. Então, não sei se foi, porque você também tem uma excelente orientadora, né, Ilva,
tanto as disciplinas, né, de comunicação em saúde e tal, eu fico mais com integralidade, assistência, né, e tal, território, mas você talvez já tenha material e fique com material para o próximo passo, que é o doutorado no próprio Prof. Saúde, que está cada vez mais perto, né, de se tornar realidade. Bom, então, com relação, deixa eu ver se tem alguma coisa, porque eu acho que a Rosilene dissecou tão perfeitamente que eu acho que a minha colaboração ela vai ser pífia, né? Com relação, humanização também ela não é protocolar, então às vezes a gente fala muito em protocolos e em teoria mesmo, né? E a humanização ela não é por decreto, ela não é por resolução, ela não é por, ou é ou não. Então isso aí tem que ser muito bem plantado, muito bem trabalhado lá atrás, no início dessa graduação, para a gente não estranhar a necessidade, não estranhar comunicações assim tão, digamos, tão inadequadas como a gente vê no dia a dia. E a gente vê entre os alunos, a gente vê entre os professores também, às vezes os médicos assistentes e tal, comunicações assim nefastas. E aí isso mostra a gente que a humanização ela vem de dentro para fora mesmo. Então, por milhões de protocolos que a gente tenha, essa habilidade focada também no cuidar, no cuidado, na atenção ao outro, ela não virá somente por matrizes, planejamentos e diretrizes curriculares nacionais, né? O resumo eu achei legal, a introdução é aquilo que eu falei para, assim, enfim, eu acho que onde você bota a conclusão, porque não cabe ainda ser um instrumento completo. A gente apenas está passando por um ritual de passagem, que é uma excepcional oportunidade que você tem de ouvir opiniões, para melhorar o seu trabalho, que já está tão bem encaminhado e norteado, né? Mas não cabe ainda, assim, no seu resumo, uma conclusão, porque não existe, não foi feita análise de dados, não foi feita coleta, né? Não há uma discussão, então não pode haver uma conclusão, tá certo? Então, mas é um resumo que a gente, quando lê, ele é fluido, dá para entender o que é que você quer fazer com a sua pesquisa, tá certo? Eu achei que você fez um histórico legal sobre o SUS na sua introdução, né? Você começa bem deixando claro que o SUS, o sistema de saúde é a porta de entrada, então você garante aí a importância da atuação profissional na atenção primária e traz, assim, os desafios, né, significativos pela diversidade mesmo, pelas demandas. Você tem que ali, ao mesmo tempo, como você está ali como profissional, você é preceptor, você foi um residente, você está com um residente sob sua preceptoria, e você tem um paciente ali naquele momento, e é um ensinar, cuidar, né, e trabalhar a comunicação em saúde ao mesmo tempo. Então, é tudo funcionando no mesmo cenário, e isso é bem complexo, né, considerando enfim, a desigualdade de cenários que a gente tem. Então, eu achei que sua introdução foi muito boa. Eu entendi essas perguntas finais, e é um pouco isso, a que Rosilene se referiu na introdução, já como se fosse a pergunta da sua pesquisa. Mas um pouco mais na frente você fala melhor da sua hipótese, do que é que você pergunta quando quer pesquisar, tá certo? Então, aí eu concordo com a Rosilene quando ela retiraria essa pergunta daqui, né? Me parece que assim, ela reloca esse final antes de você chegar nos objetivos, tá certo? Os objetivos, eu acho que faltou, por exemplo, no objetivo geral, eu acho que você faltou colocar o seu território. Você coloca avaliar o processo de ensino e aprendizagem, de habilidade e tal, em comunicação clínica, na perspectiva de residentes e preceptores de medicina, de família, mas não diz onde. Então, é aqui em João Pessoa, o território, onde é. Você não vai fazer isso, está solto. Então, você quer avaliar esse processo nos residentes,
enfim, nas unidades básicas de saúde que contém residência e residência apenas da UFPB e da AFIA, não é isso? Da Faculdade de Ciências Médicas. Então, era somente colocar como objetivo quem são essas pessoas. Você quer avaliar que pessoas que estão onde, né? Então, é só você colocar no município de João Pessoa, Paraíba, ok? Com relação às análises, né, os objetivos específicos, eu concordo também, você vai compreender a percepção desses residentes em medicina de família e comunidade, sobre a importância dessa habilidade, né? Eu vou dar um exemplo, assim, só para quebrar um pouquinho, né? A gente lida muito com, por exemplo, icterícia neonatal, né? E assim, os bebês estão ali na fototerapia, na maternidade, no alojamento conjunto, e elas, por instinto maternal mesmo, elas passam mais tempo com eles no braço do que colocar o neném na fototerapia. E então a gente diz, olha, isso aqui é o remédio, tá? A fototerapia é um remédio, então esse bebê tem que ficar mais tempo aqui. E a gente não está se preocupando muito com o amarelinho da pele, é porque acontece por dentro, e ele pode ter uma lesão, uma sequela neurológica quando impregnar por dentro, né? Então, teve um interno que chegou na mulher e disse, olha, se a senhora não deixar esse menino aqui na fototerapia, seu filho, porque se ter problema, ele pode ficar sem juízo, ele pode ficar um deficiente mental, ele pode... Então, assim, foi uma comunicação estupidamente nefasta, e que eu disse, pelo amor de Deus, a gente tem que conversar melhor com esses meninos, vamos ter que, enfim... Eu também me lembro de quando eu era estudante de medicina, não era estudante, eu estava começando já a trabalhar, e chegou uma mãe e era um prematuro extremo, e ele tinha obtuado, né? E eu, quando fui comunicar, disse que o bebê, na madrugada, tinha complicado e tal, e que tinha ido a óbito. Eu usei esse termo, e era um adolescente, ia mascando chiclete, olhou para mim e disse, sim, mas ele escapa. Ou seja, zero para mim, a minha informação não foi boa. Eu não posso falar para uma adolescente, seu bebê foi a óbito, ela não sabe o que é óbito, ela não sabe isso, foi uma linguagem que não atingiu. Tá? Então, é essa linguagem que eu me refiro, que a gente na assistência deixa muito, muito a desejar. Né? Eu não vi você não faz muita menção ao projeto técnico tecnológico, mas talvez porque você ainda está elaborando isso aí, e talvez não colocou aqui, né, pela manhã, não sei se a Maíra já tinha uma sugestão, uma proposta, eu também não me lembro dela ter colocado. Provavelmente vai ser alguma intervenção, ou vai ser alguma proposta no sentido de trabalhar, né, não sei se é a matriz, foto, ou o quê, ou com o resultado. Talvez você esteja esperando o resultado do seu instrumento, seu questionário, para poder elaborar um produto técnico-tecnológico. Então, o que é que vai ser mais adequado aqui? O que é que eu tenho que fazer? Rodas de conversa, eu tenho que fazer algum quê? Um protocolo, um manual, algumas reuniões, ou o que é que eu vou fazer como intervenção, mas provavelmente vai ser, né? Então, vamos ver qual é a tendência que vai apontar esses resultados desse questionário que você elaborou, tá? A justificativa está super 10, porque você já se coloca no lugar e você esteve em todos esses lugares. Então, você já com propriedade vem em primeira pessoa falando das dores e delícias de ter sido um graduando, um residente, um preceptor, e agora você já é um professor da graduação. Então, tudo isso você já sofreu na pele, e então você, com propriedade, fala das suas inquietações, e a gente entende, como a professora do PEBIC, que é da graduação, como Rosilene, talvez ela tenha despertado em você, jogado alguma cimentinha, e isso, enfim, seja o resultado de você hoje. A gente nota também a sua, assim, não diria liderança, mas quando a gente está discutindo lá com todo mundo, a gente percebe que, pelas suas experiências, você é muito seguro
onde você pontua alguma coisa, sempre traz algo novo, uma experiência particular, uma experiência sua, né, vivenciada, e isso faz uma diferença. Então, parabéns por ser bem diferenciado no seu observar, no seu olhar e na sua trajetória também, que lhe permite ter essa segurança, tá certo? E você faz o recorte. Como residente, eu fiz isso e tal, mais tarde eu tentei supri-las enquanto supervisor do programa, você fez preceptoria, supervisão, né? E, enfim, eu não sei, eu acho que você falou em algum momento em habilidades em comunicações, a gente usa um tipo de habilidade que é em comunicação rápida, às vezes. Então, ela não está aqui posta, mas às vezes é o que as pessoas não passam um minuto falando muito com as outras, né? Então, assim, quando as pessoas não fazem o seguinte, olhar no olhar, porque você falou algumas nuances, né, de ombro, né, enfim, e que vão dando significado a esse tipo de abordagem, a esse tipo de comunicação clínica. Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço questão, se a paciente está sentada, eu vou procurar um tamborete, onde tiver, sento e fico olhando para ela de igual para igual, né? A gente vê muito lá na HU aquelas reuniões, né, os rounds, e as reuniões com o paciente na beira do leito, todo é o poder médico que você fala aqui, né? Então, é todo mundo em pé ao redor do paciente, o paciente ali, coitadinha, deitada ou sentadinha na cama, mas normalmente é deitada, e cada um dá uma opinião que ela nunca ouviu falar, com jargões da área, e ela cada vez teme mais, quando a coisa vai sofisticando, e pós-diagnóstica, não sei o que lá, começa a ver até uma competição ali, e ela no centro. Então, isso é uma coisa terrível, e eu digo muito aos meus alunos, eu disse, olha, a gente tem de vez em quando mudar de lugar, porque quando a gente estiver no lugar do paciente, a gente vai sentir na pele exatamente isso, né, de mudar, assim, é como se houvesse um complô, e você é a parte mais frágil, e você deixa muito claro isso. Então, a maioria das vezes, o pessoal, eu sinto que está habilitado em comunicações rápidas, e que eu acho que não ecoam, elas não, enfim. A gente tem pacientes, por exemplo, bebês que vão para casa e tem que ser feito neles medicações tipo antirretrovirais, 3 antirretrovirais, porque a mãe é uma pessoa vivendo com HIV. E então, como é que eu posso garantir? Então, eu tenho muito cuidado nisso. Eu disse, ela tem que saber bem direitinho, um é em pozinho, outro é em xarope, um é um comprimido que se dilui. Então, ela tem que fazer algumas vezes, ela tem que começar a fazer aqui no alojamento conjunto, para a gente ter a segurança que ela... E ela tem que ter um feedback com a gente também, né? Então, isso é uma preocupação, um zelo, porque eu estou há muito tempo no maternidade infantil, mas, assim, tem algumas delas que vão, certamente, a gente já recebeu bebês com anemia profunda por estar usando, ao invés de 0,6, usando 6 ml de AZT, por exemplo. Então, assim, essa comunicação não foi falha, não houve uma comunicação a contento para essa mulher, né? A revisão da literatura dispensa comentários. Já seu doutorado já está a caminho, tá? O percurso metodológico, eu acho que vai ficar a discussão aí entre Rosilene e Rilva, e você vai chegar a uma conclusão, tá certo? Ela é analítica mesmo, eu acho que é participativa também, né? É um grupo que você vai analisar, então, nesse sentido, a gente pode dizer que ela é mista mesmo, né? Como você colocou. Vai ser quali e vai ser quant também. Enfim, eu acho que houve critério mesmo, como a Rosilene falou, foi criteriosa a sua seleção aqui, os participantes, né? E com relação bom, o que mais? Bem lembrado a questão dos aspectos, sim, você não vai usar Google Forms, né? Então, é sempre você ali, é presencial, né? No seu questionário. Então, essa é uma pretensão, professora. Eu não vi aqui, porque se for pelo Google Forms, foi a mesma Por coisa isso que eu não coloquei Google Forms. Certo. Se você usar algum método que seja de rede social, ou Google Forms, alguma coisa de inovação tecnológica, tem uma resolução mais nova no Comitê de Ética, que
vou passar para a Isabela e passo para você também, e tem que constar, porque provavelmente você vai para o Comitê de Ética do CCM, né, e eles vão exigir isso de você. Isso aí depois você tem que colocar aqui e tal, né, não tem problema que não esteja agora. Eu vou dizer de novo, a gente está no ritual de passagem que ainda está na metade do percurso. Isso aí pode mudar. Você, quando começar a fazer suas entrevistas, você pode, inclusive, dizer, olha, isso não está funcional, não está assim, eu vou mudar algumas coisas, e você pode fazer isso. Por isso que a gente está dando sugestões, é o nosso papel aqui na banca. O norteamento todinho você já tem, então, são algumas sugestões. E eu li as suas perguntas, o orçamento, nem que seja R$ 100, você tem que colocar. Você vai gastar seu tempo, por exemplo. Você vai gastar lá, papel, não sei o que lá. Então, no próprio comitê de ética, ele exige que você bote um orçamento, mesmo mínimo. Bota um resumo de papel, não sei o que, um negócio, mas assim, ninguém não gasta nada. Não é essa possibilidade. Tá? E pode servir até mais como foi o exemplo de Rosilene. De repente, rola um financiamento para projetos de baixo financiamento e você está dentro, né? Então, você vai ter que fazer como fez no cronograma. Aqui o seu cronograma você não colocou de janeiro, assim, de janeiro não, por exemplo, de setembro até março do ano que vem. Você coloca aqui, mas você vai ter que colocar no modelo do Comitê de Ética do CCM. Você vai botar como um calendáriozinho. O que é que você vai fazer de setembro a outubro? Então, você vai marcando. Eu posso mandar esse modelo para você também, ou sugiro que você entre lá na página lá do CCM, em Comitê de Ética, porque tem um modelo do calendário que você tem que colocar, tá certo? Isso aqui não está errado, não, mas você vai ter que colocar um mais apropriado. E o orçamento é a mesma coisa, você vai dizer alguma coisa que vai gastar e vai colocar R$ 300, mas vai colocar algum gasto. Porque há o risco de voltar para você, o comitê, o parecerista diz, não, volta para arrumar aí o orçamento, o cronograma, que são coisas pequenas, mas você vai perder um mês antes de ter o sim do comitê de ética, que é o que você precisa para iniciar suas coletas, né? Pronto, e eu, assim, o questionário eu achei interessante, tem coisa que a gente tem que ter muito cuidado em tendenciar, né? Então, questionário, eu acho que é a coisa pior do mundo, criar um instrumento onde o tom seja de neutralidade, é meio, né? E então, você conseguiu acertar, né? Você coloca uma coisa assim, sem interrogações, um ponto, eu acho que isso tá bem interessante, né? Uma pergunta assim, por exemplo, como você considera que em seu programa de residência são utilizados instrumentos específicos para desenvolver ou avaliar habilidades, né, de comunicação clínica? Então, assim, é interessante isso aqui, porque na graduação certamente foi muito pouca coisa, e na residência, que vocês deveriam, na residência, e hoje foi bem lembrado por Marcos Vasconcelos na banca anterior, né, que tem cursos para residentes, e isso a desigualdade de locais, né, como é a residência da UFPB, como no Ceará, né, enfim. Então, tem residências que exigem que eles façam os cursos de preceptoria, né, para o residente, que será provavelmente um futuro preceptor, né, e aqui a gente não tem, eu não vejo acontecer isso aqui. Aí eu sugeri até a Isabela, né? Se houver algum residente que tenha feito esse curso de preceptoria, já é um recorte a mais. Quer dizer, como foram as respostas destes que receberam esse curso de preceptoria, ainda como residente, né? Que ele tem que entender o que é uma preceptoria. E os que não fizeram, se houve diferença ou não, né? E é isso. Eu tenho todos os vieses de quem trabalha no hospital universitário. Eu sei que os graduandos, eles estão sempre confortáveis e procurando pela mãozinha de um professor que está perdido ali dentro, né?
eu concordo com o Felipe quando ele diz que não existe o ombro a ombro, e não, é aquela preceptoria de campo, né? São preceptorias de longe mesmo, ou alguém que está ali, mas é uma pessoa só para muita gente, né? E eu tenho todos esses vieses, eu vejo muito isso, eu estou achando muito interessante, estou aprendendo muito, portanto, assim, não tantas colaborações, né? Mas agradecer, não esperava diferente vindo de Felipe, porque eu sinto a segurança dele, o trabalho está realmente super bem norteado, e essas sugestões são apenas na intenção de que esteja que esteja perfeito, que seja brilhante, tá certo? E que a gente execute, que é o que falta, para a gente quebrar aquela coisa da prática e da teoria, né? E é isso. Parabéns, Felipe. Eu gostei muito de ler, eu fiquei encantada lendo a sua proposta da sua dissertação, do seu trabalho, ok? Muito obrigada, Rio. Muito obrigada, Rosilene, pela aula que vocês deram também. Muito obrigada, professora Valderez, pelas suas considerações e também apimentes, né, relacionando as suas próprias vivências, né, como professora de pediatria, e o que me faz querer reforçar um ponto importante no projeto de Felipe, né, que estudar as habilidades de comunicação clínica é sempre um grande desafio. Eu sou professora de semiologia médica e, para mim, assim, a proposta de Felipe foi um presente, né, porque tem uma, digamos assim, uma ligação, uma articulação muito grande, né, com minha atuação como professora. E, assim, a natureza subjetiva das interações, né, a diversidade de contextos, e você mencionou muito bem essa questão, né, de que nas clínicas lá, que acontecem no nosso hospital universitário, geralmente não se valoriza a formação, né, formação do preceptor, né, como existe na medicina de família e comunidade. Eu vou passar a palavra a Felipe, para que ele responda e considere as sugestões da professora Valderez. Por favor, Felipe. Mas antes disso, antes que ele responda, eu enviei para o seu e-mail, professora Rosilene, e para o seu, Valderez, um esboço de ata para vocês considerarem. E, enquanto isso, vamos aguardar aqui as respostas de Felipe. Por favor, Felipe. Muito obrigado, professora Valderez, pelas palavras. É um prazer também tê-la nessa banca, nesse momento, e eu acho que é isso que você traz, né, de que é uma oportunidade de realinhamento, como eu estava falando. A gente, foi um ano debruçado nesse trabalho, então tem horas que a gente deixa de ver algumas coisas. Então é sempre importante esse momento para poder realinhar, né, para poder voltar para o trilho ou pegar o caminho mais adequado, de repente. Eu acho muito interessante algumas pontuações feitas, principalmente com relação ao cotidiano, de sua prática clínica, de sua prática como docente, e realmente há uma discrepância com relação à medicina de família, nesse entendimento das habilidades de comunicação para outras especialidades, né? Infelizmente, ainda é muito predominante a medicina de família buscando esse tipo de discussão, não que não seja vista, mas que ainda é mínima, infelizmente. E leva a alguns aspectos, inclusive, que eu trabalhei, coloquei no trabalho, mas de uma forma menor, né, não tão relevante, porque a ideia do projeto não era trabalhar as habilidades em si, descrever e trabalhar as habilidades, mas alguns aspectos são importantes, que é essa ferramenta do preceptor e questões relacionadas das habilidades clínicas, das habilidades de comunicação clínica, que é a questão do currículo oculto, que é isso, essa perspectiva do formando de imitar o formador, né? De copiar o professor. E isso é esperado, não tem problema de que aconteça.
A questão é de que modo isso acontece e como que isso está sendo feito, quem é o espelho, né? Tanto que essa questão de copiar, ela é esperada e ela não tem como não existir, que no modelo proposto, que é bem interessante, no modelo proposto por Marcela Domes e Gustavo Gusso, no livro de comunicação clínica, que é a modelagem, né? Então a modelagem nada mais do que isso, né? Que prestar atenção, perceber como que é feito e tentar copiar, né? Perceber o que é importante. Eu acho que o grande problema, e é daí que vem, né, a questão da dificuldade, dos ruídos de comunicação, vem de quem são esses formadores, como que eles atuam, né? Como que eles se comunicam, propriamente dito, e da baixa capacidade reflexiva dos estudantes, que não conseguem avaliar aquilo de forma crítica, né? Então, esse é um grande problema. E um outro ponto, né, que é a questão da empatia, quando você comenta disso, né, de que a gente precisa ter algumas outras habilidades com relação a mais subjetivas e não tão práticas, é que há um grande questionamento, que é como que é possível, e se é possível ensinar empatia, apesar de nós termos algumas ferramentas para avaliar a empatia, algumas para avaliar nível de satisfação. O PCA Tools é uma ferramenta que é utilizada pelo Ministério da Saúde para o financiamento da atenção primária, e a escala de Jefferson, que é uma escala que mede empatia, ou que se propõe a medir empatia, mas que o grande problema não é do instrumento, concordo, não é da existência de instrumentos, é de como eles são utilizados, né? De como pragmaticamente eles são utilizados. E isso é um grande problema, de fato, porque, inclusive, em matéria. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização para a preceptoria, né? Ainda durante a minha residência médica, e quando você vai trabalhar, inclusive nesses cursos de formação, a questão da comunicação clínica, se propõe por cada indivíduo, né, por cada pessoa que queira fazer isso, propõe uma revisão bibliográfica. Faça-se uma. Então é importante fazer uma revisão de literatura para que você se aproprie melhor disso, para, a partir disso, colocar em prática com o preceptor, o que é meio que inviável, né? Partindo para a realidade. O preceptor, no cotidiano da atenção primária, com todos os problemas que ele tem, ter que fazer uma revisão de literatura especificamente para trabalhar a habilidade de comunicação clínica, é um empecilho e não é dos pequenos. Então, concordo com os posicionamentos né, reforço essa importância. Agradeço as outras pontuações, principalmente com relação ao calendário, e vou me atentar a isso para enviar de uma forma correta, mais ajustada ao Comitê de Ética. Obrigado, professora, mais uma vez. Sim. Então, muito bem, Felipe, concluídas as etapas, né, tanto da exposição quanto da arguição, a gente vai passar agora à fase de deliberação da banca, que nas sessões assim, presenciais, né, tem todo um rito, ocorre um momento reservado entre os membros da banca, mas eu enviei um esboço aqui da ata para a professora Rosilene e para a professora Valderez, aqui pelo e-mail, e eu, pelas apreciações sobre o projeto apresentado, né, eu considerei, né, a deliberação que coloco na ata e espero aqui as anuências ou as retificações que vocês sugerirem, né. Mas antes disso, eu gostaria de encerrar esse momento dizendo, assim, o quanto é realmente enriquecedor a banca de qualificação, né? A gente corrige rumos, a gente aprende, assim, como banca, né? Não só o Felipe, mas a gente também aprende. E foi muito bom, a Valderez é minha companheira aqui no ProSaúde Paraíba, mas foi muito bom mesmo conhecê-la, e por meio das suas considerações, a gente vê o quanto você se dedica, né,
de forma assim apaixonada, né, a essa temática, acho, da comunicação clínica e da educação na saúde, da formação, né, dos profissionais de saúde aí na sua instituição. Então, o que vocês, digamos, respondem em relação ao que eu coloquei no esboço da ata? Bom, posso Professora começar. Rosilene. Bom, eu concordo, né, com as considerações que foram colocadas lá no documento. Eu penso, inclusive, que elas poderiam até ser... Eu participei de uma banca mais cedo, com o pessoal da Fiocruz Ceará, e eles... Tinha um professor que fez a seguinte consideração, ele disse, olha, a gente tem 3 opções aqui na ata, né, um é aprovado, o outro é aprovado com recomendações, e o outro é reprovado. E aí ele fez a seguinte consideração, ele disse, olha, quando a gente tem uma sugestão de muda um verbo, reposiciona, é aprovado, né? Não tem o que, não vai desmerecer o mérito, né, a essência do projeto. E aí, quando realmente as considerações elas são bem consistentes, precisa fazer uma modelagem, aí realmente é com recomendações e fica condicionado a isso, né, para que o aluno possa seguir. Então, pelo trabalho que eu analisei, pelo que o Felipe apresentou e pelo que você coloca lá na ata, eu penso que é aprovado, né? Então, ele segue o projeto, ele vai fazendo esses pequenos ajustes, né? Inclusive, eu queria até sugerir, eu não coloquei aqui nas minhas considerações, mas a partir da fala da professora Valderez, eu queria sugerir, se possível, vocês realizarem um pré-teste antes de partir de fato para a coleta de dados com os participantes, né? Porque, inclusive, justamente para captar essa impressão de quem está respondendo, e aí poucas pessoas, né? As pessoas que não estão envolvidas. Então, eu penso que não há nada que comprometa, que pause o segmento da pesquisa, a não ser o comitê de ética, que vai ser o tempo aí, né, é inevitável. Por outro lado, é um tempo em que você, Felipe, junto com a professora Riva, podem aproveitar para ir construindo a versão final, né, o começo da versão final, para ir preparando material impresso. Então, há um momento também de elaboração de outras etapas até chegar ao público, afinando os agendamentos com o público, né, em que momento eles serão acessados. Eu penso que seria isso. Então, eu fico satisfeita e eu considero aprovado. Certo. Professora Valderez? Eita, Felipe. Então, além de tudo isso que Roselene falou, aí é o tempo também que, a partir da devolutiva, você vai pensando no seu produto técnico tecnológico, né? Então, o que é que eu vou fazer, para onde é que eu vou, que tipo de estratégia seria a mais interessante, né? Com relação ao comitê de ética, eu posso te passar algumas coisas também, eu sou do próprio comitê e tal, datas e tal, e você dar uma... Enfim. E com relação ao que, as sugestões, foram, acho que não foi, nada foi tão, enfim, comprometedor a ponto de que não seja aprovado. Eu acho que está aprovadíssimo e com louvor da sua qualificação. E, assim, super orgulho, né, do nível que a gente está chegando, né? Pois é, então, assim, Parabéns. portanto, eu gostaria de encerrar esta sessão parabenizando o mestrando Felipe, cujo projeto está aprovado no exame de qualificação, e também destacar a clareza, né, como é bem articulada, né, a sua apresentação, a segurança que você demonstrou ao longo da sua exposição e nas respostas às indagações da banca, e que a gente tem conhecido, né, durante as disciplinas que você cursou aqui no nosso programa. E, assim, é muito bom ver, né, que a gente, nesse diálogo crítico, construtivo, a gente pode fazer os ajustes necessários, né, e isso fortalece a consistência científica
do trabalho, teórica também, então nós vamos acatar as recomendações muito bem-vindas em uma reunião posterior, e eu tenho convicção de que, com essas reformulações sugeridas, né, o projeto de Felipe avançará, né, de modo ainda mais sólido rumo à defesa final, e que espero que nessa defesa possamos contar com vocês, professoras, né, e em nome da banca eu desejo sucesso na continuidade dessa caminhada, Felipe. Assim, a banca aprovando, né, essa qualificação, com essas recomendações, e aqui eu vou deixar como está aprovado, né, sem as recomendações, com uma questão muito bem colocada por você, professora Rosilene. Então, obrigada à banca, obrigada, Felipe, obrigada às colegas de Felipe, e especialmente a Wênia, que ficou aqui até o final, a Cássia, e eu vou enviar inicialmente a ata após os ajustes, vou enviar inicialmente para a professora Rosilene por e-mail, então ela assina, depois quando eu receber dela, eu envio para a Valderei, para depois encaminhar durante a semana à secretaria do nosso Prof. Mais uma vez, foi um prazer conhecê-la, professora Rosilene, e é um ganho aqui para o nosso repertório ainda mais sendo do Prof. né? Eu lembro que a professora Carla, que é coordenadora, né, coordenadora acadêmica do nosso, técnica, né, do nosso programa, nacionalmente, ela diz, a gente precisa começar a convidar professores dos outros polos, né, do próprio Prof. Saúde, né, quer dizer, é externo no sentido de você não ser dali do polo da sua instituição. Então, já foi muito, além de tudo, né, foi muito bom tê-la aqui, professora Rosilene, assim como a nossa companheira aqui, a professora Valderez. Parabéns, Felipe, né? Então, assim eu encerro. Boa tarde, ainda é boa tarde. Boa Queria tarde. só, professor, antes de finalizar, Pois não, pois não. O Enio está pedindo a palavra, mas eu queria falar rapidinho. Já agradecer a professora Rosilene, a professora Valderez, mas queria aproveitar para externar a capacidade técnica da minha orientadora, a professora Rilva, né, que foi muito, muito importante nesse processo até agora, né, tanto de reforço como de puxar a orelha quando preciso. Eu agradeço, sei, em todos os momentos. É uma coisa que eu discuto até com a minha esposa, disse, eu levei um puxão de orelha de Rilva hoje. mas que foram super importantes para que eu conseguisse chegar aqui até agora e ouvir, né, as palavras da banca. Então, professora, muitíssimo obrigado e vamos continuar o trabalho. Obrigada, Felipe. Eu só sei dizer uma coisa, que eu digo até a Eduardo, que é o nosso coordenador, professora Rosilene. Eu sou uma agora, após o Prof. Saúde, diferente da que eu era antes do Prof. Saúde. Então, isso, para mim, tem sido assim, de um crescimento, de um amadurecimento assim, muito importante. Então, por favor, o Enio é colega de turma do Felipe. Por favor, o Enio, passa a palavra a você antes do encerramento. Por favor. Boa tarde a todos. Como a professora Riva me apresentou, professora Rosilene, sou colega de turma de Felipe. Só gostaria aqui antes de parabenizar Felipe e falar das professoras, de externar a professora Rosilene o quão estamos encantados com as contribuições da senhora aqui no trabalho de Felipe. Felipe é um caso à parte, porque ele sempre consegue, eu vejo muito a professora Valderez em Felipe, ela sempre consegue transcender as contribuições dela para além daquilo que é bibliográfico, para aquilo que está dentro da produção científica, ela sempre consegue fazer você pensar diante da sua escrita algo mais. Então, assim, isso é algo, e isso inclusive foi algo que me trouxe muito para me inscrever e pleitear hoje estar no programa, é sair mais desse campo do científico e entender mais o território, sentir o cheiro, sabe, dali do problema e tentar encontrar uma solução em relação a isso. Então, eu inicio de trás para frente, lhe parabenizando e dizendo assim que estamos encantados com a sua capacidade de ter contribuído tanto para o trabalho de Felipe, né? Felipe, lhe parabenizar, sou sua fã.
Você sempre traz discussões riquíssimas. Professora Valdeires, já lhe disse, já falei agora, já trouxe o meu olhar em relação a ela, realmente, de como ela é brilhante nas suas colocações. E professora Rilva, e assim, eu me vejo na senhora, assim, eu me vejo quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora, sempre assim, muito reta, muito correta, muito assim, a exigência assim, que não é a exigência que o rigor, na verdade, esse rigor técnico que eu me vejo muito nisso, nessa cobrança, então assim, e não no sentido mal da coisa, mas de ser a essência mesmo, sabe? É algo estrutural, né? Algo que a gente até tenta ser diferente, mas a gente não consegue. Então, eu pedi a palavra porque, assim, mais uma vez, para externar a fala aqui dos meus colegas de turma e parabenizar a Felipe pelo trabalho. E obrigado a todos pela tarde tão rica que a gente teve, apesar de tudo, né, professores? É, Apesar das emoções, as emoções, Emoções. tivemos É. êxitos também. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada também, Wênia, por você, né, contribuir para esse encerramento, né, que passou a ser mais bonito a partir da sua participação também. E eu acho que a palavra é essa, é encantada, né? Então, já estou aqui com os contatos da professora Rosilene e não vamos deixar mais, né, de chamá-la para ela contribuir com os nossos mestrandos também, assim como a professora Valdeir. Então, Vou fazer um breve agradecimento também, né? Vou fazer a Wayne, brigadão. Realmente, quando eu não... A colaboração, acho que ela tem que ser ampliada, né? E aí a gente fica jogando aquilo para a prática, e como é o meu campo, né? Então eu fico mais à vontade, né? Pedir perdão, porque eu estou absolutamente à noite aqui. Então, eu estou procurando como iluminar mais, só foi embora. Mas, enfim, é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, a tarde toda, e apesar das emoções, né, Rilva? A gente aprendeu aqui de não, hoje, carreira, até os né? os sustos nos fazem aprender também, né? Quer dizer, Né? é um choque, mas a gente aprende A também. gente viu que não é uma possibilidade nula. Então, tem pessoas É que vêm verdade. com uma banca de Uhum. qualificação causar, né? Tocar terror. É mesmo. E é Então, encerro aqui a nossa gravação.